Vamos para a aula de filosofia, página 19. E nós vamos falar sobre trabalho. Vocês já pararam para pensar como foi a história do homem em relação ao trabalho? Se sempre foi do jeito que é hoje, vai continuar sendo? Como que era antigamente? Já tentou assim parar? Então vamos tentar ver 3 momentos. Como que era antigamente, como que foi no Renascimento e como que foi na Revolução Industrial. Então, os povos de antigamente, o trabalho ele era escravo. As pessoas elas eram obrigadas a trabalhar. Tinha vários tipos de escravidão, tinha por dívida, tinha porque eu invadia a terra do outro e quem ficou vivo ia se tornar meu escravo. Então, as pessoas elas eram obrigadas a trabalhar, certo? Então, era a escravidão. Depois, no fim do Império Romano, aonde as pessoas começaram a ter medo até de morar na cidade, e elas começaram a ir para o campo. E surgiu uma nova sociedade, que é o feudalismo, que vocês já viram em história. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um momento da história onde o governo ficou descentralizado. Por que descentralizado? Porque cada senhor feudal mandava no seu feudo. No feudo dele, nas terras dele, ele ia ter igreja, ele ia ter um pequeno exército e ele ia ter os servos. Então, eu deixei de ter escravos e passei a ter servos. Passou a ser um trabalho de servidão. O que seria essa servidão? As pessoas iam trabalhar naquela terra em troca de proteção e de terra para plantar. Então, as terras elas eram divididas. Tinha o manso senhorio, a parte que era só do senhor feudal, e tinha o servil, que era dos servos. Então, os servos eles teriam que dividir, por exemplo, 3 dias, 4 dias eles iam trabalhar para o senhor feudal e os outros dias da semana ele trabalhava para ele. Só que esse trabalhar para ele não era só para ele, porque ele tinha que pagar impostos de um monte de coisa. E aí até foi falado, tem alguns historiadores ou filósofos também que falam que o início do capitalismo foi ali. Por quê? Porque todos os senhores feudais cobravam impostos. Um dos impostos era a banalidade. A banalidade você pagava para usar as ferramentas que o senhor feudal tinha. Então você pagava para usar nas terras dele e nas suas a enxada, um machado, todas as ferramentas que tinha no feudo você pagava para usar quando você ia usar nas suas terras, certo? Então isso é uma forma de capitalismo, né? Porque você está cobrando por uma coisa. Só que você não era escravo, certo? Você era servo, você devia obediência àquela pessoa e ela tinha obrigação de te proteger se caso acontecesse alguma invasão. E ela te oferecia, no caso, terras, né? Onde você ia plantar o seu próprio alimento. Esse foi o modo de produção feudal. Então, o rei, ele estava lá, mas ele era como uma figura decorativa, porque quem realmente mandava no feudo era o senhor feudal. E tinha o vassalo e o suzerano. Então, assim, tinha aquele que recebia a terra, que era o suzerano, e tinha o vassalo. Aliás, o suzerano era quem doava a terra. O vassalo, ele tinha que trabalhar porque ele tinha que pagar imposto para o suzerano. Então, tinha todo esse... Por isso que os servos eles tinham que trabalhar muito, porque tinha a questão da vassalagem e da suzerania. Isso tudo vocês já viram em história. A gente tem muito hábito de falar que nessa época não aconteceu nada de bom, que foi a Idade Média, que foi uma parte muito ruim da história. E na realidade não foi. Por quê?
Quando começou o feudalismo, a princípio as pessoas sofriam muito, até com fome, porque não sabiam mexer com a terra. E foi durante o feudalismo que surgiu o processo de agricultura trienal. Então eles iam dividir a terra em 3 partes. Uma descansava, 2 eles plantavam. A próxima vez que fosse plantar, uma descansava, 2 plantava, mas invertia o que plantava, não plantava a mesma coisa, porque a terra, se a gente plantar a mesma coisa, sem produtos agrícolas, ela entra em processo de exaustão, ela cansa e ela não produz nada. E na época eles não tinham o que usar. E aí eles começaram a fazer essa agricultura, começou a dar muito certo, começou a usar o boi e o cavalo como força de tração. Então, se eu quero arar, se eu quero mexer a terra, é o boi e o cavalo que vai ser utilizado. Isso também foi uma coisa muito boa. E aí a agricultura começou a aumentar cada vez mais, muito mais. Até chegar num ponto onde eles já podiam vender. Porque antes, no começo do feudalismo, a agricultura ela era só para subsistência. Então eu só plantava para o meu consumo e às vezes mal dava para o consumo. E com essas novas tecnologias, né, na agricultura, a produção ficou melhor e as pessoas começaram a ir para as cidades e a vender esses produtos. Outras pessoas começaram a arrumar trabalho assalariado. Então eu já deixo de ser serva e passo a ser assalariado. E aí eles começaram a perceber também que o assalariado ele trabalhava muito mais do que em servidão ou escravidão. Por quê? Porque eu vou ter uma remuneração, eu vou vender a minha força de trabalho, mas eu vou receber por ela, certo? Então eles começaram a perceber isso também. Então notem, percebam que a nossa forma de trabalho nem sempre foi como ela é hoje. Aí começou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um acúmulo de capital muito grande, era um país muito rico. Nessa época, um pouquinho antes da Revolução Industrial, surgiu uma nova classe social que eram os burgueses. O que são os burgueses? Eram pessoas extremamente ricas, mas que não tinham título de nobreza. Então ele não era um conde, ele não era um marquês, ele não era um visconde, ele não tinha um título de nobreza, certo? Mas ele era rico, muito rico. Então o burguês é pessoa rica na época e que não tinha título de nobreza. Então foi essa nova classe social. E eles tinham capital e tinham muito dinheiro, né? E aí o capitalismo começou a aumentar cada vez mais, certo? Quanto mais eu ganho, mais coisa eu posso ter. O que eu tinha que falar? Aí começou a Revolução Industrial. 3 coisas que foi importante para a Revolução Industrial: a máquina de fiação, o tear mecânico e a máquina a vapor. Essas foram as três principais máquinas mais importantes da Revolução Industrial. Aí mudou a vida da população por completo. Até que ponto foi bom, eu não sei. Mas mudou, por quê? As pessoas começaram a ter horários, começaram a trabalhar em fábrica, a princípio de uma forma extremamente errada, porque cada dono de indústria colocava o quanto ele queria de hora para trabalhar e pagava o quanto ele queria, não tinha uma base salarial. Se eu me machucasse no meu trabalho, o problema era meu, eles não iam me amparar, não ia nada. Depois, com o tempo, é que foi mudando. Mas tá, onde entra a filosofia nisso aí? Aí surgiu Karl Marx, que ele vem falando sobre isso, e ele é uma pessoa contra o capitalismo, porque ele acha que nós devemos todos ser iguais, né?
receber a mesma coisa, ter os mesmos direitos. E outros filósofos também começaram a perceber que com essa modernidade a filosofia, o que é certo, a razão, ela começou a ficar de lado. E as pessoas começaram a dar muito mais importância às coisas materiais do que às coisas internas, as coisas morais, a ética, entendeu? E eles começaram, tipo assim, o capitalismo, o consumismo, ele começou a ficar exagerado. E nós deixamos de ser e a gente só pensa no ter. Nós não conseguimos mais, chegou num ponto que as pessoas acham que ter é mais importante que ser, certo? Qualquer coisa vocês me chamem, aí vocês vão fazer as atividades, eu já deixei lá no post as páginas, tá? Mas qualquer dúvida é só me chamar no horário de aula de vocês que eu estou à disposição. Beijo, até mais!